Vush Media. Boa noite a todos. Novamente aqui, Skate PC é um quadro barra projeto barra nome que eu criei com meu brother Daniel Marques. Seja bem-vindo, Daniel Marques. Boa noite também. Boa E noite, assim, Arthur. boa noite. E assim, a gente vai se apresentar rapidão e a gente vai fazer uma continuação ou retomada do que a gente já veio fazendo no outro vídeo, né? Que a gente fez na outra conversa. E assim, e aí é legal até falar continuação, porque foi um tema, né? Continuação da última vez. E a gente vai seguir, vou fazer mais algumas perguntas para o Daniel, né? E primeiro a gente vai se apresentar aqui. Eu sou o Arthur, eu sou formado em psicologia, era psicólogo atuante, e nesses 2, 3 meses da nossa conversa eu não sou mais atuante e eu sou outras coisas atuante, vai. Eu tô na mesma cidade agora que o Daniel, já conheci ele pessoalmente e tal, e enfim, trilhando caminhos da vida, né? E o Daniel é um dos skatistas profissionais brasileiros que eu mais mais acompanhava e que agora veio a calhar da gente estar com essa conexão, né? E aí eu vou deixar o Daniel se apresentar, etc, e a gente começa. Só para dar uma contextualizada, né? No primeiro, a gente viu que tinha uns interesses, assim, meio parecidos em relação ao skate, comportamento, psicologia, né? A gente resolveu fazer uma conversa meio no flow, assim, né? Meio sem muito planejamento. Virou um vídeo grandão, uma conversa grande, e a gente colocou um nome que surgiu espontâneo também, de Skate Psi, né? Que tem bastante a ver. E a gente só tinha se falado pela internet, né? E uma vez lá no Vale, né? Que a gente se encontrou rapidamente. E é isso, agora você é de São Luís, do Maranhão, né? E tá morando agora em São Paulo, capital, que é onde eu moro também. São Paulo, capital, e me apresentando, Daniel Marques, né? Sou de São Bernardo do Campo, moro agora aqui na capital. Sou skatista profissional há muitos anos, instrutor, professor de skate, atuando bastante com isso no momento, juiz de evento, faço uns beats, produzo uns beats, mas estou meio parado, né? Uso o nome de Efeito Horizonte, edito uns vídeos. Sempre envolvido, né, por causa do skate, com vídeo, produções de vídeo, imagens, escrevo, participo das ideias nos vídeos, enfim, sempre nesse meio. Estudo e pesquiso bastante coisa da vida e, entre elas, agora no momento, fazendo um curso de psicanálise clínica. Não sou psicólogo, porque no outro, né, algumas pessoas depois vieram me perguntar, acharam que eu era psicólogo e tal. Não sou, porém, estudando psicanálise. E aí eu acho que eu posso puxar um gancho mais ou menos de uma conversa que a gente teve tentando é, elaborar, né, qual seria o tema dessa nova conversa e tal. E eu tava pensando também, na verdade veio a calhar de que eu tava elaborando as perguntas pro Daniel e aí ele tocou num assunto, falou assim, por que a gente não fala e tal das minhas entrevistas antigas? A gente, na verdade, ia falar da última vez e aí a gente passou muito rápido e tal por esse tema. E aí veio a calhar que eu já tinha pensado nisso, em trazer à tona essa questão, né? Do que o Daniel falou, etc. E tem a ver com isso. E aí o que eu pensei em perguntar, né? É porque eu estava até revendo a nossa entrevista e tal, e na hora que eu falo o que você disse na revista, em várias revistas lá, né? Eu vou até citar aqui de novo, você fala que o skate, lá em entrevistas, isso faz mais de 10 anos, né? A maioria, acho que todas fazem mais de 10 anos. Acho que essa em questão era... Eu até dei uma relida agora para relembrar. Era 2017. Já Tá. fazem 8 anos. Uhum. E eu pensei em perguntar, né? Deixa eu contextualizar. Você falou, né, que você estava ali descrevendo o que é o skate para você. E aí você falou que o skate permitia estar em total presença ativa, né? Então é tipo estar em total presença e ser ativo ao mesmo tempo nisso.
encontrar, tipo, estar presente, né, no sentido. Encontro com o silêncio, você falou isso, o skate era um encontro com o silêncio, né? E, enfim, você pode elaborar depois o que você pensou. E skate como um condutor de um mantra, que vinha dos pés até o coração. Aí na hora que eu falei isso, tipo, você crinjou, assim, você ficou meio... sei lá, desconfortável, vai. Você fez uma... Não, eu lembro que acho que eu respondi que eu falei, nossa, eu tava nessas brisas nessa época. Era uma fase, Era tipo, uma você falou fase, mas assim. aí eu acho que já emendou algum outro assunto que a gente não aprofundou, né? Aí eu já fui pra pergunta que eu tinha elaborado, que era skate era inconsciente ou consciente, etc. Aí Ah, a gente já foi sim. embora. Sim. E aí, eu ia te perguntar mais ou menos, e agora até veio na cabeça, te perguntar assim, o que você sente quando você lê essas entrevistas antigas e tipo, você vê o que você disse, e aí você falou assim, você foi até uma reação, pô, uma brisa que eu tava na época e tal. Então não é a brisa que você tá nesta época agora, o que mudou e o que fez mudar e tal. Mano, muito louco isso, porque eu li agora, né, antes da gente iniciar aqui a chamada, e eu pensei sobre isso. Ó que louco. Sobre como eu me senti lendo agora, né? Tipo assim, o que... E algumas mudanças. Só dizendo, esse específico era para ser uma entrevista na Tribo, né? Geralmente são fotos, né? Revista Tribo que já não existe mais. Acho que foi uma das últimas edições, se não me engano. Geralmente é entrevista, com pergunta e resposta, e tem as fotos ali das manobras e tal. Só que eu sugeri, na época, como às vezes as perguntas acabam caindo nas mesmas perguntas e tal, que já tem muitas entrevistas de skate, teve uma sessão em específico dessas fotos que me veio dois pensamentos, assim, foi duas sessões de uma mesma manobra, uma que eu tentei muito e não acertei, e a outra que eu acertei. E cada uma gerou um texto, gerou uma ideia que aí eu propus, né, pra galera ali da tribo, de eu fazer dois textos, né, sobre isso que me veio. Então Que não aí, foi pergunta, você elaborou um texto não, inspirado numa sessão, em duas. exatamente. Duas sessões Uhum. de uma mesma manobra, né? Então surgiram dois textos e esses dois textos, assim, não virou uma entrevista, porque não é pergunta e resposta, uma matéria, né? E, enfim, aí tá. Aí agora lendo as respostas, e agora assim, como eu tô estudando psicanálise, eu fui identificando ali umas coisas de tipo assim, isso aqui tá se referindo a desejo. Tipo assim, isso aqui tal coisa, já com outro olhar, outra linguagem em cima, sabe? Sim, eu vejo assim com uma diferença grande, porque é isso, são várias fases da vida, né? E como eu disse, como eu tô sempre experienciando alguma coisa, estudando, pesquisando, principalmente pelo meu interesse assim na vida e pelo meu interesse, enfim, comigo mesmo, sabe? Tipo, do meu próprio experimento. De coisas que, como que fala, que me causam desconfortos. A gente até falou isso, né, na outra. Então, aí nessa época, 2017, eu tava fazendo uma escola, eu não lembro se acho que a gente não chegou a falar isso, não lembro se eu falei, que chamava DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo. E é uma escola, enfim, resumir, a história é mais longa, sobre a escola também, mas resumindo, a gente fazia, né, a terapia ali que a escola propõe e ao mesmo tempo aprendi a metodologia. E foi muito intenso assim para mim. Eu gostei muito, tipo, me identifiquei muito com a linguagem da escola, com a metodologia, com os conceitos, com as práticas, que tinha muita prática e prática que envolve o corpo, né? A escola, assim, ela tem uma abordagem mais da psicologia transpessoal, bioenergética, entre outras coisas que as fundadoras, assim, viam, assim, da vivência particular de cada uma, foram somando, juntando bastante a ciência, sabe? Então, ao mesmo tempo que tinha um lance
do corpo físico, tinha a parte assim da gente entender as reações, as nossas coisas a partir do funcionamento do sistema nervoso, do cérebro, ao mesmo tempo energético, esse lado mais menos palpável, né? Quando eu fiz esse texto, eu já estava, acho que, terminando. Era 2 anos, né? Esse percurso dessa escola. Você estava ali meio que atravessado, você tá querendo dizer. Exatamente. Muito influenciado por aquilo, tá ligado? Então, várias coisas que eu coloquei ali vem bastante disso, da linguagem, um pouco do que eu tava aprendendo e vivenciando ali desse percurso da DEP. Só que assim, eu li umas coisas, eu me incomodei agora de tipo assim, eu mesmo não entendi uma coisa ou outra ali. Da linguagem, da forma, porque assim, às vezes eu escrevo de um jeito que eu gosto muito de escrever meio que de uma forma meio... Como é que chama? É fluxo de consciência, né? Acho que é o termo, é o tipo de escrita, assim. É um termo, é um jeito de escrever, de se expressar, que é como se fosse próximo, um pouco mais próximo do pensamento. Então, às vezes, tem um tempo diferente ali, não tem uma coisa meio certa e que é para deixar claro para as pessoas entenderem, sabe? Dá para depois ler e corrigir umas coisas, mas eu gosto de deixar porque é a forma da expressão. Só que é uma coisa de sentimento na hora. Aí depois, quando lê, às vezes eu vejo, nossa, que doidinho. Que doidinho. Velho, te falar assim, na hora que eu li, pra mim fez sentido, tá ligado? Eu acho que eu tava até vendo uma entrevista com o David Lynch, sabe o David Lynch, diretor? Ele faleceu, não foi? Foi, recentemente. Assim, pouco tempo. Recentemente. Os filmes dele são surrealistas, né? Digamos assim. Então ele dá ali uma sequência de cenas, que geralmente é quando ele tá fazendo um script, mais ou menos da maneira que você disse, que ele é uma pessoa que faz meditação transcendental. E aí, quando ele está escrevendo o script ou alguma coisa assim, antes de escrever o script, ele está fazendo qualquer coisa. Aí desce uma ideia. De repente, ele vê na cabeça uma orelha na grama. E aí, de repente, isso conecta, ele vê lábios pintados de batom vermelho. E aí ele gera uma história, aí começa a surgir uma história a partir disso, sabe assim? Não, que eu falar, as coisas dele é muito no campo do simbólico, né? Perfeito. E tem gente que funciona muito assim, os significados vêm depois. E ou aí nem vem. Quando perguntam pra ele qual que é o sentido do filme, ou o sentido de tal coisa acontecer, em tal episódio da série dele lá, ele fala, não vou falar. Tá? Ele fala, não vou falar, e tipo, as pessoas, isso mantém as pessoas falando sobre aquilo, sabe? Então, tipo, é uma parada que fica em aberto, né? E aí foi uma coisa que até fez eu pensar, que essa coisa assim que você falou, que o skate é um encontro com o silêncio e tal. E aí eu perguntei pra você, o que mudou que fez você crinjar, fez você, tipo, ficar desconfortável escutando isso, né? Porque pra mim, skate já foi isso, já foi um encontro com o silêncio, digamos assim, tipo... de você estar lá se sentindo relaxado, digamos assim, um momento de eu espairar, um momento de eu, tipo, lidar com as frustrações, eu, tipo, saio estressado da escola, sei lá, na época que eu tava, e aí saía com os amigos e esquecia do resto. Só que skate pode ser encontro com o silêncio nesse sentido, mas também um desencontro com o silêncio, que é no sentido de, tipo assim, skate não é parar e não fazer nada. Skate é tipo você pegar... tá até aqui do lado. Você pegar uma coisa assim, um fidget toy, e você ficar fazendo isso, entendeu? Tipo, skate pra mim pode ser interpretado assim. E tipo, não é encontro com silêncio, é tipo... É o desencontro com silêncio. É tipo, eu me recuso a silenciar e parar pra pensar, entendeu? E aí... É engraçado porque eu perguntei assim, você falou assim, são fases e tal, tipo, pra mim já foi uma coisa, agora já não é isso. E aí quando eu me sinto frustrado, sei lá, andando e tal, tô errando tudo e tal lá, aí vem na cabeça isso, tipo, eu me sinto assim, brincando com isso aqui, e aí deu errado, sabe? Legal. Não, na real faz muito sentido ainda.
Eu li, faz muito sentido. O lance é que também não me senti desconfortável quando eu ri, falei, pô, eu tava nessas brisas. Foi no sentido assim, eu achei engraçado mesmo, sabe? Tipo, as viagens, assim, sabe? As viagens que a gente vai tendo, mas não achando que de uma forma negativa, sabe? Tipo, achei legal, na real. É, só algumas coisas ali que eu escrevi que, assim, vendo, eu escreveria diferente agora, algumas coisas. Mas é isso, é o que veio do momento, é isso. E eu acho mó da hora, na real. E faz sentido, sim. Esse lance do silêncio é no sentido, assim, de que o silêncio, ele não é necessariamente, ele não vem necessariamente esse estado, né? Não é necessariamente estando parado, meditando. E o que eu acho que o que eu trouxe naquele texto, né, que é o Amém ao raio no vazio escuro, né? Tipo assim, o silêncio às vezes vem de uma forma muito ativa, tá ligado? Eu relacionei esse silêncio que dizem com a presença total. Quando você tá presente total. E são poucos momentos que a gente tem isso, tá ligado? E ali a relação foi mais não com andar de skate no geral. Pode ser que tenha gente que se sinta assim num rolê de skate inteiro, não sei. Mas eu relacionei com aquele momento da manobra. Tipo assim, da ação mesmo da manobra, sabe? Um pouco antes de você bater o olho, de subir no obstáculo, aí a hora que você acerta e aquele estado que a gente entra, tá ligado? Naquele momento do que percebeu, que sentiu, que acertou, que aí somou aquele momento ali que é muito rápido da manobra, que você teve que estar presente total, né? Seu corpo correspondendo àquilo, em meio a barulho da cidade, em meio a várias pessoas, a um monte de coisa, a próprio barulho da própria cabeça. Enfim, e ao mesmo tempo aquilo tudo tá harmônico, né? Tipo assim, tá tudo em uma coisa só, em um momento, de uma forma que não te faz barulho, né? Tipo assim, por isso que é o Uhum. silêncio, sabe? É igual, sei lá, igual a hora que você tá no mar e vem uma onda grande e você vai, tipo, mergulhar debaixo dela, tá ligado? Você tá presente total ali, não tem mais nada ali em volta, né? Ou você vai deixar a onda bater nas suas costas e vai segurar. Aquele momento, esse é o amém ao raio, esse é o raio no vazio escuro, porque o raio, ele é um relance de luz muito rápido, né? E ele propaga no escuro, né? Ele ilumina o escuro. Essa que é a brisa. O vazio escuro é, sei lá, a vida, né? A, o vazio. E a gente preenche esse vazio com muita luz, mas só que ele vai e some rápido. E aquilo é tão incrível, tá ligado? Que aí você quer sentir de novo. Aí você que vai querer fazer a manobra de novo. Você vai querer inventar uma outra coisa para ter aquele momento de novo. Quando a gente desce uma ladeira pela primeira vez, é isso. Que a gente não sabe os buracos, não sabe de onde vai virar carro. Você tá totalmente atento se vai ter um buraco, um bueiro, do que você vai ter que desviar, se vai dar para dar slide. Se... esse é esse momento do silêncio que eu quis dizer ali. Uhum. E esse é o raio no vazio escuro. É, Perfeito. e a E gente fica em fala. busca disso, né? Perfeito, sim. Você me lembrou até de uma coisa que eu já tinha na minha cabeça, mas tinha esquecido, que era uma coisa que até o Fábio Cristiano já tinha falado numa entrevista dele, que eu acho que eu falei da última vez, que essa coisa do skate, se eu não estiver presente, nesses momentos de meio segundo, um quarto de segundo, se você não estiver presente, você cai de cara no chão. É obrigatório que você pratique o skate, você meio que domine isso, nem que seja por um quarto de segundo, né? É, Eu acho que é até, talvez, diferente para uma geração ou para outra, e a gente vai entrar em outra pergunta que diz respeito um pouco a isso, o quão difícil é para entrar nesse estado de um quarto de segundo que você tem que desligar, né? E isso, às vezes, para a vida, às vezes, em outras ocasiões, a gente tem que aprender a fazer isso, né? E aí eu lembrei de que tem uma fala assim popular, que tipo a galera fala assim, não, na rua vale mais e tal. Na rua vale mais uma manobra.
porque tem carro passando, tem mais buraco no chão e tal. E aí eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com tipo, você tem que. Skate tem que, tipo assim, você tem que estar presente, tem que desligar a cabeça. E aí quanto mais distração, mais difícil, mais. O pessoal fala lá no centro de São Paulo, fala de uma toxicidade, Radiação. toxicidade, radiação. E aí parece que vale mais a manobra lá. Radiação é uma parada que entra, mano, entra no sangue, tá ligado? Entra nos olhos. E tipo, pra você se livrar disso por 1/4 de segundo é bem difícil, né? É muito Por isso que estímulo. vale mais. É muito estímulo. Mas assim, tem skatistas, tem pessoas que têm muito mais facilidade desse foco, né? Perfeito. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade dessa presença. Tem gente que só anda sozinho, mano. Eu tive uma época que eu só andava sozinho. Porque se eu andar com outra pessoa, aí entra um monte de neura junto. Mesmo que seja Aí um passa amigo, que impossível. você se sinta confortável. Isso Já é seja aquele lance das muito projeções, né? O que a gente projeta no outro, né? Mas Uhum. Mas o lance assim, da dificuldade com a presença, né? Assim, todo mundo, né? Meio que relata isso hoje em dia, ainda mais do tanto de estímulo que a gente tem. Mas pra vida, eu digo, assim, não no skate, né? Mas a minha mente, ela tem uma coisa que ela... O meu sistema de alerta, ele é muito forte. Eu Então, eu também, mano. percebo qualquer barulho, qualquer movimento ao redor de mim muito fácil, minha mente se distrai muito fácil. Então, pro skate na rua, pelo mais que eu ande há muitos anos na rua, tenho essa experiência de estar filmando em diversas situações na rua, esse funcionamento da minha mente é muito difícil para algumas situações. Eu preciso estar sabendo tudo o que está acontecendo ao redor, porque se eu estou indo num caminho, uma pessoa tropeça lá do outro lado da calçada, eu percebo. É muito louco isso. Uhum. Sou muito espantado, tá ligado? Acho que eu puxei do meu pai, saca? Tipo, a gente É, chega lá na cozinha. aí já entra as questões, né? Já entra coisas enfim, do nosso começo ali da Uhum. vida e tudo mais. Justo. De quem estava ao nosso redor, nossos cuidadores. Mas é. Mas assim, é um exercício muito cabuloso o skate para isso, tá ligado? Porque é exatamente o que você falou, o que o Fábio falou. Se você não tá presente, você cai de cara. Sim. Vários E cai motivos, mesmo. ainda mais Nossa. pelas coisas que a gente decide tentar e tudo mais, né? Tudo que envolve. Mas é Uhum. isso, pra mim é muito especial. Até escrevi que é o raio no vazio escuro justamente e percebi como isso por causa disso. É um momento que eu consigo. Eu até escrevi no texto, né? Tipo assim, já fiz várias experiências de meditação, yoga, experiência com enteógenos, enfim. É, Uhum. e assim, claro, eu tive presente ali também. Mas a forma ali do skate, sabe? A vibração toda do corpo ali em cima do skate, né? E tá em movimento, de você tá naquela presença que é uma presença de sobrevivência, como se você estivesse no meio da mata e tá vindo uma onça, tá ligado? Uhum. Sabe assim? É esse estado. Perfeito. E esse estado envolve adrenalina, né? Envolve, enfim, Eu acho que endorfina, já vai que puxar vai pra minha próxima viciando. pergunta. Sim, e aí eu até. Você conhece aquele Ted Kaczynski, aquele Una Bomber, que escreveu A Sociedade Industrial e o Seu Futuro? Não. Puta, é um cara que esse cara ele é controverso, né? Eu ia até falar meio controverso, mas ele é muito controverso. Ele era um terrorista, né? Ele escreveu meio que um manifesto, né? Que é esse livro A Sociedade Industrial e o Seu Da Futuro. onde que ele era e de que época? Estados Unidos, acho que anos 90. Tá? E aí ele escreveu um livro que era um manifesto contra a sociedade industrial, digamos assim, de forma chula, eu li há muito tempo atrás, né? E basicamente o livro dele era sobre como vários arquétipos, vários significantes da sociedade atual, tipo, eles parecem bons, essa mania do progresso, a esquerda e direita, umas coisas assim, tipo, parece que a gente está tentando ir em direção a um lugar que vai dar bom, mas que tudo isso vai dar ruim, porque é a sociedade industrial e a sua base já não tem nada a ver com o ser humano ou com o que ele realmente quer, digamos assim. E aí a conclusão dele, mais ou menos, é que, de uma forma ou de outra, que o ser humano tem que voltar às suas origens, tem que voltar a experimentar a vida em cabana,
caçar, ficar próximo à natureza, etc. Tipo, essas coisas que, digamos, a sociedade industrial roubou da gente, que é tudo pro vida e tal, e a gente tem que se preocupar com o trabalho, né? Isso tem que voltar para que o ser humano volte à sanidade. Então, e, e aí tem muito a ver com... Acho que é importante a gente falar como o skate faz isso, e aí as outras perguntas vão explorar isso, é que, tipo, eu acho que o skate, ele entra um pouco nessa situação da adrenalina e do vício que envolve, e de que, tipo, a gente não recupera isso no dia a dia. Tipo, quando eu tô usando o metrô, quando eu tô trabalhando, ou quando eu tô estudando, etc., eu não vou sentir isso, eu só vou sentir isso quando eu tô no skate, que é uma coisa que tá relacionada muito à sobrevivência mesmo. Aí eu não dar de cara no chão, sabe? Aí eu tava presente, que era uma coisa que na verdade estava presente o tempo inteiro quando eu, lá na Idade das Cavernas. Era um estado eterno de adrenalina, de a qualquer momento um bicho pode me atacar, que eu tô com fome, que eu tô no seu... essas coisas assim naturais. E aí tipo o skate meio que traz isso à tona, recupera um pedaço disso, assim, por um quarto de segundo, mas você recupera, né? E aí vicia, como você falou. Você assistiu o filme Into the Wild? Assisti, Quando ele entra no mar? não lembro o que acontece. Então, tem o trecho do Into the Wild que o Christopher McCandless, McCandles, ele, ele, ele tinha medo de entrar no mar, né? Daí ele decide entrar no mar, tipo, de repente, assim, espontâneo. E aí tem essa frase, assim, junto, enquanto ele tá no mar, né, nas ondas, tipo, enfrentando aquele medo, né? Que eu acho que se relaciona muito com isso que você trouxe, né, dessa condição primitiva humana e também dessa condição de quando a gente tá no skate ali, se colocando em risco, né, de alguma forma, se colocando nessa presença também. Ele vai se recitando isso, né, enquanto tá no mar. Os únicos presentes do mar são golpes duros e às vezes a chance de sentir-se forte. Eu não compreendo muito o mar, mas sei que as coisas são assim por aqui. E também sei como é importante na vida não necessariamente ser forte, mas sentir-se forte. Confrontar-se ao menos uma vez. Achar-se ao menos uma vez na mais antiga condição humana. Enfrentar a pedra surda e cega a sós, sem outra ajuda além das próprias mãos e da cabeça. Tipo, o momento da manobra ali, ou da ladeira que seja, ou da sua primeira vez que você vai remar e subir em cima do skate, pelo mais que tenha alguém ali que te dê um toque e que tá te incentivando, é isso, é sem outra ajuda além das próprias mãos e da cabeça, depende de você, né? Não tem algo ali que vai fazer você, alguma outra pessoa que vai fazer o movimento por você, né? Decidir ficar em cima do skate na hora da manobra, do giro e pisar com os dois pés, né? Jogar o corpo para cima do corrimão. Essa é a condição humana mais antiga que a gente tem a experiência quando tá andando de skate. Perfeito, a gente tem tipo flashes, né, do que era isso, acho que hoje em dia. É uma utopia pensar que a gente vai recuperar isso, que nem o Ted Kaczynski falou lá, se eu decidir agora ir para uma cabana, eu vou me sentir super bem lá, porque lá tem a caça e tem o medo e é tudo primitivo e eu vou voltar ao meu estado inicial. Mas já era. O cara tá falando, mas eu não sei qual que é a vivência dele, né? Se ele realmente faz isso, se ele fez isso, se ele tem esse tipo de vivência, mas... Porque é outra coisa, depois que a gente tá acostumado com esse conforto aqui, né? A não ser que, enfim, seja uma necessidade, a gente se adapta, né? O ser humano é muito adaptativo. E inclusive isso, voltando em To The Wild, ele cita muito o Walden, o livro Walden, né? Do Thoreau, Henry Thoreau. Tem várias frases desse livro que ele cita no filme, que era uma inspiração pro mano ali, né? Era o Supertramp, né? Que era o apelido dele, como é que era? Alexander Supertramp, ele criou esse nome, né? Alexander Supertramp. Walden e o Thoreau, né? Ele pegou ali na época, não lembro agora se era 1800, final, começo dos 1900. Ele é dos Estados Unidos, ele foi viver perto desse lago Walden. O livro chama Walden ou A Vida nos Bosques.
ele foi ter essa experiência de viver mais próximo dessa antiga condição humana. Então ele construiu uma cabaninha. É muito louco, porque tem muito a ver com o que esse cara aí falou, né? Ele fez essa experiência. Ele foi viver, ele usou um pouquinho de dinheiro para comprar uma ferramenta ou outra, uns mantimentos, uma bota, tipo o mínimo necessário, e ficou vivendo ali. Ele, enfim, das coisas ali da floresta, isolado, de vez em quando passava alguém, sei lá, e via a cabana e encontrava ele. Uma vez ou outra ele caminhou pra caramba pra ir numa fazenda mais próxima, uma cidade, e ele vai relatando isso, essa experiência. Mas ele tinha, assim, umas coisas que ele já enxergava, tipo esse caminho da sociedade, né? Dos valores, né? Da sociedade, das pessoas, o quanto isso tava já deixando... quanto era doentio, sabe? E quanto era superficial também. Justo. Mano, esse livro já fica como uma indicação. Val deu a vida nos bosques, Dr. Wu. Esse livro é muito foda. Perfeito. E a história é real, né? Ele narrando. Real, não, é ele. Aí tem um capítulo que é tipo, o lago, ele descreve sobre o lago, o que pegava, os peixes que tinha, enfim, a relação com o lago. A cabana, como é que ele construiu e tudo mais. Eu ia fazer a minha segunda pergunta / jogar a ideia aqui. Tinha mais ou menos a ver com isso. Eu estava no brainstorm, né, de o que eu pergunto e tal. E eu, Arthur, eu era psicólogo, eu atuei por 1 ano na rede pública, né, e resolvi vir para São Paulo, né, para estar mais próximo do skate. Nem que seja de maneira introdutória, digamos assim, mínima, digamos, tá numa loja, tá em alguma coisa assim, que me conecte e eu trilhe um caminho, talvez, para estar mais próximo do que eu realmente me interesso. Porque quando eu estava lá atuando como psicólogo, né, eu não me encontrei, digamos assim. Eu me encontrei muito no conteúdo da psicologia, não me arrependo nada de ter feito anos de análise, de ter feito meu TCC em psicanálise, etc. Mas resolvi dar uma chance, né, ao que eu tinha medo de fazer, digamos assim. E o quanto disso eu não devo, talvez, a anos de treino com skate, talvez. Chegando aqui, eu fiz algumas práticas de aula de skate, então eu tanto assisti aula de skate, como eu dei algumas aulas de skate, passei por várias. Foi suas primeiras vezes tendo esse contato, né? Foi. Bem recente agora, né? O máximo que eu tinha feito era dado conselhos para amigos e feito tutoriais no YouTube. Eu tenho tutorial que eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade e fazia tutorial de caveman, tutorial de... Tá aí no YouTube, quem quiser ver. E, enfim... Vush Media. Hã? Vush Media, perfeito. E aí, chegando aqui, eu tive esse contato, né, com as aulas, etc. E aí eu fiquei intrigado por algumas coisas. As próximas perguntas, elas giram um pouco em torno disso. E a primeira, né, que eu queria perguntar é sobre o interesse no skate. Né? A gente está vivendo, eu percebi isso quando eu cheguei aqui, fecharam, se eu não me engano, 3 ou 4 skateparks no mês que eu cheguei aqui. Fecharam 3 skateparks privados aqui em São Paulo. E aí as pessoas se questionam o que está acontecendo. Esses skateparks existiam, eles foram... E no caso, skateparks privadas, né? Privados. Que trabalhavam muito com aula de skate, né? Elas se sustentavam disso, né? Não é que eram skateparks que iam skatistas andar bastante, pagava ali para andar, não, livre, sessão livre. Meio que o especificamente com aula de skate, né? Inclusive uma delas era a mais conhecida, assim, né? E aí eu queria te perguntar, / jogar a ideia, porque assim, tipo, o interesse das pessoas no skate, né? A gente viu meio que um boom, talvez, lá de 2020, que veio com Olimpíadas, que veio com pandemia e tal. E aí o skate surgiu na cabeça das pessoas e elas se interessaram pelo skate. E agora a gente vê o que está acontecendo agora. E eu acho que isso já aconteceu várias vezes, né? Esse ciclo de interesse pelo skate e depois ninguém liga. Aí, tipo, interesse pelo skate e depois ninguém liga. E eu te pergunto assim, as pessoas devem se interessar pelo skate? O que está lá no skate
que ainda chama a atenção de alguém, ou se não precisa mais de skate, digamos assim, tipo, o pessoal já está distraído. Muita gente fala assim, essa geração não vai conseguir andar porque para andar você tem que sair do celular e ficar fazendo uma coisa que é torturante no começo, na verdade. Você não tem nenhuma recompensa, e o celular é aquela recompensa que é o tempo todo, aquele discurso, né? Aí o que você acha, assim? As pessoas devem se interessar, é bom se interessar? Skate é interessante hoje em dia, tipo, enfim, o que você pensa? Assim, em relação ao skate tem de tudo, né? Sim, muita coisa acontecendo, né? Que faz essas pistas estarem fechando. Por outros motivos, lojas de skate estarem fechando. Enfim, é muita coisa para se falar. Sim. Mas aí, indo mais direto ao que você perguntou, depende muito do que fez a pessoa se interessar pelo skate, né? Como ela sentiu, qual a experiência que ela teve, qual o contato que ela teve com o skate ali nos primeiros momentos. Aquilo vai definir muito se aquilo vai prender a pessoa, ela vai se apaixonar por aquilo e querer fazer mais vezes e mais e cada vez mais. Até da fase que a pessoa está passando na vida também, eu diria. Exatamente. Ou se afastar, porque essa galera assim que chegou a essas aulas de skate, por exemplo, que iam para essas pistas, é muito diferente do que aproximou de repente a gente, sabe assim, a forma que a gente se aproximou, não às vezes o sentimento, mas a forma, né? O formato que a gente teve contato com o skate e como essa galera já chegou fazendo aula, o que elas já interpretaram do skate e o que espera dele. Tem de tudo, aí como eu disse, também tem de tudo, independente de ser criança, se foi o pai que se colocou, se foi uma escolha da criança, se é adulto querendo começar, tem de tudo, tem muitos motivos que fazem, mas é um formato diferente, né, do que era antigamente. Não era tipo grupo de pessoas ali do seu bairro que você viu um passando. Não, viram na televisão, viram a Raíssa, já viram Olimpíadas. É uma referência muito diferente. Uma coisa que eu falo muito pra minha namorada é que eu não sei se eu nascesse 5 anos atrás, 10 anos atrás, se hoje eu estaria me interessando por skate, digamos assim. E isso é muito interessante, porque junta meio que a fase da minha vida, digamos quando eu tinha 10, 11 anos, com a imagem que o skate tá no geral, porque você pega essa imagem, essa é a primeira imagem que você pega. Tipo, quem nasceu nos anos, mais ou menos onde eu nasci, 99 por aí, pegou o skate Tony Hawks, tá ligado? Pegou o skate meio Charlie Brown Jr., às vezes. Tipo... Puta, depende, eu comecei essa época. Tinha isso era forte, mas assim, mas a cena do skate mesmo, aquela raiz, era muito forte, tá ligado? Ela era viva nos bairros, né? Sabe assim? Aí tinha as revistas, aí a gente tinha contato com vídeo de skate. Eu comecei a andar em 98, mas não foi por causa de Charlie Brown, nem, sei lá, o jogo Tony Hawk que veio depois. Mas foi por causa da vivência da rua mesmo. Dos amigos do bairro, da rua, da praça, na rua. Muita gente começou a andar assim, da minha geração. Tipo, na sua época envolvia mais uma coisa presencial, tipo, você via o que estava acontecendo na minha rua e o que estava acontecendo na minha rua me interessava e aí, beleza. Eu também, na escola e tal, eu acho que se passa cada vez mais difícil talvez esteja mais difícil da gente se conectar com o que está acontecendo bem do nosso lado, né? E aí, tipo... a gente se conecta muito mais no que está no celular ou na TV, e aí se vincula com essa imagem e tal, e aí eu vou me interessar ou não, do que o que está acontecendo assim do meu lado, sei lá. Né? Eu sou muito mais guiado por isso. É porque é muitas coisas. Por exemplo, quando o que influenciou, que nem você disse, talvez te interessou mais e talvez se você começasse a andar, sei lá, se tivesse a mesma idade, hoje em dia talvez não tivesse interessado. Que é aquilo que eu falei, é o contexto, né? O contexto da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, né? Junto com o seu contexto pessoal. Isso tudo formou o seu interesse, né? E de ter tido uma experiência que te fez continuar, né? Eu acho que depende muito de várias coisas. Por exemplo, pensando assim, até hoje em dia, classes sociais, tá ligado? Pelo menos em São Paulo, assim.
tá muito separado, tá ligado? Tipo assim, da minha época, que eu comecei a andar de skate pra agora, 2025, a estrutura da cidade tá muito diferente. Tipo assim, tem 1 milhão a mais de condomínio, de prédio de condomínios. E um tipo de prédio de condomínio em que as pessoas vivem, tem várias coisas dentro daquele prédio, e elas saem daquele prédio e vai para outras caixas, né? Tipo assim, vai para a escola, aí faz curso de não sei o que lá, aí faz aula de skate, né? Tipo, vai pra pracinha brincar, que vai ter vários outros contextos de famílias, de estruturas sociais, psicológicas e formadas diferentes. Assim, tô falando de uma classe social específica, uma, sei lá, classe média alta, que estão nesses condomínios. Aí é diferente dos moleques ainda que estão numas casas ou nos predinhos do bairro, de uma quebrada, ou de um bairro mais classe média baixa, que já tem mais gente na rua. A forma que essa galera que tem mais condições e que tem condição de já ir comprar um skate bom e fazer uma aula de skate é totalmente diferente do moleque da quebrada, que ainda é desse jeito, que viu alguém passando, tem alguma pista perto de casa, e ele colava lá na pracinha e viu a pista e viu os moleques andando, pediu para dar um rolê. Mas eu acho que a hora que a pessoa sobe em cima do skate e aquele desafio de conseguir realizar, tá ligado? Da sensação ali do skate andando e daquele lance de só depender das suas próprias mãos e cabeça, e você conseguiu fazer, ou não conseguiu e sentiu vontade de ficar tentando mais, tá ligado? Aí é igual, independente, eu acho que de como a pessoa começou ou não. Mas aí esse sentimento, aí é onde tá a linguagem universal do skate, tá ligado? Que a gente se conecta com qualquer pessoa em qualquer lugar. É o que você falou, é bem legal, porque eu já assisti aquele documentário, tá até no YouTube, eu acho que só no YouTube, que é sobre Alphaville nas câmeras, Alphaville dentro dos muros, alguma coisa assim. Então, um documentário bem legal, que é não sei se é em São Paulo, não lembro agora, mas é alguma cidade que tem um Alphaville, e esse Alphaville tem um muro, e aí o muro dá de cara com uma favela ou uma comunidade, sei lá, alguma coisa assim, e aí dentro do muro dá pra ver assim, as crianças ficam se olhando dentro do muro e tal, e aí fica entrevistando as socialites que vivem dentro do Alphaville, Nossa, etc. que foda, não sabia que tinha isso. Eu acho que eu vi bem uma doido. foto recente desse prédio aí em específico, que é umas Cara, varandas, cada varanda tem piscina, é isso? essa é clássica, não é esse, mas Não é esse esse. é um prédio, o que eu tô falando é de casa, eu acho, Ah, que sim, é o esses do condomínios. documentário. Eu vou botar o link aí, vale bastante a pena, vai dando um E enjoo, tipo assim. assim, é uma separação muito grande, né? Tipo assim, são bolhas diferentes, né? E tá cada vez mais assim, né? Cada vez mais separado. Isso acho que gera mais violência, gera mais desunião entre nós, né? A população. Isso fica melhor para as empresas, fica melhor para a tecnologia, fica melhor para os políticos, né? Para os políticos que não estão do lado da humanidade, estão do lado Sim, perfeito. do interesse próprio, né? E você falou da procura da aula de skate, né? E eu me questiono muito isso, cara, porque, assim, vou ser bem sincero, eu, quando comecei a andar, eu não consegui fazer aula de skate. Meus pais até me ofereceram, acho que minha tia, meu primo estavam fazendo e queriam que eu fizesse com ele, e eu não consegui fazer. Outra coisa que eu não consegui fazer também foi a aula de guitarra. Eu toco guitarra hoje em dia, mas eu consegui aprender guitarra. Você esqueceu de falar isso na sua apresentação. Que eu toco? É. Enfim. E aí, tem até vídeo de eu tocando aí, quem quiser ver também. E... Banda. Perfeito. E eu também, o único momento da minha vida que eu consegui aprender guitarra foi quando eu me apaixonei por uma banda, que era o Red Hot na época. E aí eu falei assim, eu tenho que aprender a fazer isso, porque tipo, eu tenho que me sentir mais conectado na música do que só escutar a música. Eu tenho que tocar essa música, ela é tão boa que eu preciso que ela saia da minha mão, digamos assim. E aí eu consegui ter motivação suficiente para aprender sozinho, porque eu não consegui ter professor. Me sentia constrangido com o professor. Eu cheguei a ter aula e o que o professor fazia comigo e com a minha irmã era ele tinha uma tablatura pronta e ele trazia as músicas e a gente tinha que aprender as músicas dele, etc. Talvez você se sentia pressionado, alguma coisa assim, né?
E aí, o que que eu ia falar? Que eu não aprendi skate com aula também. E você aprendeu com aula? Nem existia. Não existia. E aí Talvez tá. até existia, mas é tipo assim, um negócio muito raro, Underground, muito, uma parada meio deixa eu te muito ensinar a específica em hackear alguma É. pista que mas acho que não tinha, mano. Acho que não existia. Era uma vibe meio deixa eu te ensinar a hackear. Eu lembro que na pista lá da Lagoa de São Luís era pichado, assim, aulas de skate. Sabe, essa é a vibe da parada. Não é Instagram tipo, tudo bem, não. Tipo, Não, mas é que não mudou, existia né? mesmo, não tinha, não é nem que é underground, que não era divulgado, não existia. Não tinha onde divulgar. Não existia aula de skate. Não é que Aham. não tinha onde divulgar. Tinha, sempre existiu divulgação das coisas. A gente ficava sabendo dos eventos, dos campeonatos que ia ter outras cidades. O que eu te falo é o tipo de Não divulgação que existia começou a aula de ter. skate. Não Quando existia. começou a ter, que eu Sim. digo que é na minha época já, aí já era meio que pichado na pista, aulas de skate, aí o número do cara embaixo. Ah, que foda. Saca? Então, Mas tipo assim, é uma divulgação muito boa, porque é ali, né, que vai, às É, vezes o vai os cara- pais ali com os filhos, ali vê, pá. sabe muito, só que, tipo assim, o que que eu ia falar, esse grupo inteiro que eu falei da Alphaville, etc. Que você falou da aula de skate e tal, e eu acho que a própria procura da aula de skate, ou a procura do skate park privado hoje em dia e tal, é sintoma do interesse do skate, do formato, do modelo do interesse no skate que tem hoje em dia. Então, tipo, não é como você falou, não existia aula de skate, então como é que se aprendia skate? Era uma parada meio que passada de boca em boca, de interação em interação, né? E aí, hoje em dia, uma pessoa já cair de paraquedas numa aula de skate, o risco dela aprender o skate, que não é o que ela tem na cabeça, é muito grande, mano. Aí é que eu piro um pouco. Porque o que essa pessoa que me procurou, te procurou alguém para aprender skate, o que exatamente ela quer aprender tipo, a fazer? O que é skate? Aí fudeu também, mano. Então, aí é isso, porque tem de tudo também, né? Uhum. Tem tipo assim, meu pai, tipo assim, é que eu dou aula assim, a maioria das minhas aulas é uma coisa muito específica que é em escola, né? São aulas extras de escolas particulares, é uma aula extra que as crianças fazem. Então elas caem assim de uma forma, esse horário eu tô livre, então me inscreveu no skate. Ou tipo assim, pô, eu vi skate, achei legal. Ou meu pai anda e eu também quero aprender a andar. Tem de tudo, é muito Sei. relativo. Sabe, meu amiguinho vai fazer, eu vou fazer também. Ou tipo assim, eu já andei de skate uma vez, duas e quero aprender. Tem de tudo, é muito, muito difícil, sabe? Então acho que você já até falou um pouco, né, sobre, mas se quiser trazer mais alguma coisa sobre as aulas de skate, enfim, essa experiência aqui com o skate. Você disse que tem umas coisas que te intrigou. Quando você me perguntou e tudo, a gente estava falando das aulas de skate, você já falou sobre o que intrigou ou tem umas outras coisas? Eu falei um pouco, eu falei sobre o lance de a gente não saber exatamente o que é skate para a pessoa e do lance de eu não ter feito a aula de skate, nem você, e de como que eu consigo traduzir o que eu aprendi de forma que pareça orgânica, de forma que a pessoa não se sinta impotente, incapaz de aprender aquilo. É sempre legal perguntar, tipo, pra pessoa, assim, o que trouxe ela, igual uma análise, né? Era o que eu ia Pergunta falar. o que te trouxe até aqui, né? Justamente. Tipo assim, o que te trouxe pro skate e o que se espera, né? Justamente. Cara, Qual é o desejo? Qual é o desejo? É tipo assim, tem gente, velho, que já veio procurar aula porque queria, sei lá, mora perto lá de uma avenida que fecha de domingo, isso aqui em São Paulo. E a pessoa queria fazer um rolê ali, ficar descendo aquela avenida de fim de semana. Esse era o motivo, a motivação dela para aula de skate. Então, sabe, é muito, muito pessoal de cada um, são muitos caminhos, né? E os paralelos, eles são infinitos, velho, entre aula de skate e psicoterapia, velho. Eu não sei se é porque o meu cérebro já tá wired, já tá, tipo, tendencioso a isso, a fazer essas comparações, mas É difícil da gente separar, né?
é verdade, mas uma coisa que me chamou muita atenção é a questão das abordagens, das metodologias das aulas, né? Então eu passei por 3, 4 lugares e assisti aulas completamente diferentes, pessoas que se contradizem, pessoas que falam pega na mão, outro cara fala não pega na mão, o cara fala bota o cone no chão aí, a pessoa vai dar a volta aí, e é isso. O outro cara fala assim, não, você pergunta. Enfim, tipo, tem aula cronometrada, o outro tipo mais livre, não sei o quê. E os paralelos que dá pra traçar isso com as abordagens psicológicas, mano, que elas se contradizem. Uma diz uma coisa, outra diz outra coisa. Literalmente, até na faculdade fica um clima esquisito, porque entra um professor, depois sai e entra outro professor, e o que acabou de falar uma coisa desmentiu o outro, e aí você tem que escolher, velho. As abordagens, tem as abordagens diferentes, elas se complementam em várias coisas, mas em alguma coisa se conflitam, né? Sim. Mas quem cria esses conflitos não é a abordagem em si, são as pessoas, né? Perfeito. As pessoas das abordagens, né? Assim como das metodologias, né? É isso. Muitas possibilidades, cada um vai usar o que achar melhor e da forma que aprendeu, da forma que... E dependendo da demanda, se é em grupo, se é individual, do que a pessoa quer, né? Eu ia te perguntar, tinha a ver com isso. Eu acho que a gente tá meio que... Eu tô vindo de um lugar e você tá em um, e a gente tá meio que fazendo assim, né? Na vida, digamos. E eu ia te perguntar a respeito disso, mais ou menos, tipo... eu lembro da teoria da psicanálise lá, que eu estudei, e uma coisa muito impactante que... Acho que é de Freud isso. Ele fala assim, ou de Lacan, o conhecimento, o inconsciente e tal, ele não é do analista. Tipo, o analista ele não sabe sobre o paciente mais do que o paciente, né? O conhecimento está ali. E aí você está ali para escutar. E aí eu te pergunto assim, tipo, o quanto que o conhecimento sobre skate não é do aluno. Sabe? Nossa. Sabe assim? Tipo assim... Aí você... Porque... Aí você foi além, peraí. Mas... Não, mas foi bom. Cara, eu já vi acontecer ao vivo na minha frente, velho. Não vou citar nome, obviamente, né? Nesse período que eu tive aqui, de pessoas que claramente estavam paralisadas pela metodologia do professor / orientador. Então, tipo, o cara, ele tava com uma intenção boa no coração. Ele tava querendo ser cortês, ser prestativo, dar os toques certos, fazer com que a pessoa aprendesse de maneira correta, direitinho, sem se machucar, blá 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 blá. Mas esse approach dele, ele fala, ele diz, ele olha pra mim e olha o que eu tô fazendo, e direto isso, sem muita sondagem, né, assim, por que você tá aqui, do que você gosta, no mínimo assim, whatever, paralisou a pessoa. Então a pessoa, ao invés dela jogar o skate no chão e, porque uma vez eu vi na TV e girou desse jeito, sei lá, então ela falou assim, eu queria ir rápido, e aí, tipo, você perguntava pra pessoa e ela te falar, o cara falava mais, né, o orientador tava falando, e a pessoa olhava para ele e o que eu faço? Qual que é o próximo passo? Eu boto o skate no chão e o pé direito em cima, não, esquerdo, não, é no parafuso, não. E aí, tipo, eu não sei, fica essa vibe de eu não sei nada, ele sabe tudo, e qualquer coisa que eu fizer fora do que ele tá dizendo, eu vou me fuder no chão, sabe assim? A pessoa entra num estado de tipo assim, eu tô sendo julgado, né? Tipo também. Assim, ela fica mais travada, né? De tipo assim, tudo que eu fizer vai ser pra ele, por ele, né? Tipo assim, eu acho que deve rolar isso em certas não abordagens, com certos psicólogos, enfim, né? Deve acontecer isso. A pessoa às vezes querer tentar achar respostas dentro dela pra poder agradar o outro, né? Mas isso, de certa forma, acaba sendo uma analogia para a vida, né? Para a própria pessoa se perceber o quanto eu faço as coisas querendo agradar os outros, querendo obedecer, querendo ser, né? Depende muito de cada um. Tipo assim, tem pessoas, crianças, né? Mais ainda, com um tipo de atenção, ainda mais hoje em dia que tá tudo...
A coisa da atenção, elas estão tudo muito a milhão internamente, né? Por tanto de estímulo, assim, tudo que você precisa, de certa forma, chamar para você, para a pessoa poder prestar atenção, porque aí uma criança mais novinha, não dá para ser só aquela aula rígida, tá ligado? Vai entrar num campo da brincadeira, do próprio aprender a remar de uma forma ali que precisa ter um pouco de seriedade, porque senão não, né, não acontece nada. Você precisa chamar atenção para você, para ela poder olhar para o seu pé, porque às vezes você fala assim, ó, o pé é desse jeito, aí já tá olhando para outra coisa, já tá brisando. Sim. Então tem um pouco disso. Aí o skate às vezes vai ajudar, às vezes por mais que seja um pouco chato, mas vai ajudar um pouco na pessoa começar a se concentrar um pouco melhor, a ter um pouco mais de presença, para a hora que subir no skate praticar essa presença, essa atenção. Então uma coisa vai meio que puxando a outra. Então é muito relativo, mas eu vejo assim como professor, instrutor, de eu tenho que estar tomando muito cuidado para não ser mais sobre mim do que sobre o aluno, que era isso que você estava querendo dizer, né? E que é fácil cair nisso, né? Igual para um analista, ele precisa fazer análise justamente por isso, né? Aí o pessoal fala isso e o pessoal fala, mas é só escutar, eu vou lá e ele fala tão pouco e tal, não sei o quê. E é difícil, mano. Não, tem analistas e analistas, mas o analista que escuta da maneira analítica, né? É difícil fazer da maneira que faz girar, que faz funcionar, né? Então, tava até falando aqui com o Daniel que a gente já conversou, né? Já deu o tempo aqui que a gente tinha pensado, mais ou menos, né? Para cada tema e tal. Ou mais. Ou mais, e que faz parte, e que o legal disso aqui, né? De gravar, de fazer para valer a coisa, né? É que eu tava falando para ele aqui, aí me tira de estar parado, bota no papel a ideia, aí espalha, aí já alguém que escuta já bota outra ideia no papel, e aí tipo, daí surge alguma coisa construtiva, né? Construtiva, diferente, original, etc. E aí eu consegui falar, a gente falou 80% aqui do que eu tinha pensado em falar, ele me fez perguntas, e o restante a gente está pensando em tocar para frente, fazer alguma coisa, né? Aí o Daniel pode falar aí mais ou menos o que a gente pensou. É isso, essa foi o Skate Psi parte 2, né? A gente iniciou ali o primeiro sem ter um nome, só fez a conversa, surgiu essa ideia e tá legal assim, a conversa, os temas, para onde tá indo. Tem muito, muito, muito mais aí falando e desvendando. Então a gente vai fazer um próximo, a parte 3. E aí a parte 3 vai ser uma live no Instagram. Então quem assistiu até aqui, né, que é longo o vídeo, já fica esperto, né, se interessou, porque a gente vai estar, né, mais para frente, depois que soltar esse e tudo mais, se organizar, divulgando essa live, que aí a live dá para as pessoas participarem, né, ali na hora, interagir, mandar pergunta, fazer comentário, enquanto a gente está trocando ideia, né? Já vai ser um formato um pouco diferente e que a partir disso pode ser que surja aí uma ideia mais coletiva aí dessa conversa que a gente está fazendo. Mas é isso, o próximo é a live no Instagram, vou estar divulgando no meu, o Arthur vai estar divulgando no dele. Perfeito, a mudança vem da palavra, né, mano? Vai acontecendo. E é isso, agradecer quem se interessou, quem assistiu, né, até aqui, quem assistiu primeiro, quem compartilhou, quem, né, de certa forma se identificou, quem, né, de certa forma, quando a gente fez o primeiro ali, pessoas trouxeram questões ali para mim no Instagram, comentaram. Pra mim também. Foi bem legal isso. E agradecer o Arthur também, mais uma vez, pela conversa, pelo trampo que vai ter da edição. E é isso, vamos seguindo aí.
Eu tenho Aí, só vou falar bem rápido aqui. fala. Eu tinha anotado várias indicações, como o outro encerrou com umas indicações, eu vou deixar umas indicações aqui, bem rápido, assim, sem explicar muito. Tem um podcast que tem no Spotify, né? Não sei se tem outras plataformas, que é da Joyce Bert, que chama Já Pensou. E tem um episódio que chama Normose, que é com a Vera Iaconelli, psicanalista aí atual, contemporânea, bem massa, e Roberto Crema. Normose é uma definição, né, para esse estado de... Se diz do status quo, né, do comum do cidadão, assim, de que se porta dentro da moral, dentro dos valores aí que está estipulado pela sociedade, mas são valores e tudo mais bem distorcidos, né, bem doentios, bem prejudiciais. Uma outra coisa é uma série que chama O Estranho Familiar, que é da Vera Iaconelli, da Casa do Saber. É de graça, então é só colocar O Estranho Familiar, Casa do Saber. Cada entrevistado vai desvendando ali a história familiar, e cada um é uma família bem diferente, você vai se identificar com coisa, é muito, muito foda. E muito recente eu ouvi uma entrevista da Marina Silva na Flip, né, que é uma feira literária lá que teve, que tem todo ano, bem grande e tal. Então tá o nome Marina Silva, Flip 2025, Mesa 12, O Lugar da Floresta. O que ela traz, assim, nas respostas, nas questões ali, o tanto de coisa, ela traz psicanálise junto, ela traz a sabedoria da floresta, tá ligado? Da vivência que ela teve ali, né? Pura ali, da onde ela cresceu, com tudo que ela estudou, com tudo que é muito foda também. Porque aí já traz mais as coisas do meio ambiente, mais da sociedade que a gente tá vivendo e tudo mais. É isso. Vou deixar link das coisas e tal. Vai ter nossos Sim. Instagram ali, né, na descrição, para também ficar de olho aí nos próximos passos dessa conversa, desse rolê que a gente tá fazendo. Quem sabe a gente não acende tanto que não precisa mais de Instagram e a gente vira uma coisa que se sustenta sozinha, sei lá. Acho que é só a gente sair pichando nas pistas, nos muros. Perfeito. O número. O título o link do vídeo. Mano, boa noite, obrigado pela atenção, pelo tempo e tal. Tô ansioso aí pra continuar. Beleza? Isso, também. Boa noite, valeu galera, tamo junto, até a próxima. Valeu, boa noite.